Olá, boa noite. Chegamos a mais um Memorial Casa, mais uma quarta-feira abençoada, a palavra de Deus chegando até você. Aproveita esse tempinho, se junta aí com a família, envia esse link para os grupos que você tem de WhatsApp, manda para alguns amigos, aproveite, deixa Deus te usar nas redes sociais. Muitas vezes tem gente que vai estar bem precisado de ouvir uma palavra como essa que nós vamos abordar nesta noite. Eu quero aproveitar e iniciar o culto desta noite com uma oração. Quero te convidar, onde você estiver agora, a falar com Deus e chamar Deus para esse momento, para que Ele possa falar aos nossos corações. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui nesta noite para ministrar a Tua palavra, para adorar o Senhor com os nossos cânticos e dizer que o Senhor é bom. Eu quero orar por cada um, Pai, que vai estar ouvindo esta palavra, que o Senhor possa falar a cada coração, que o Teu Espírito Santo ministre ao espírito de cada um e que o Senhor fique bem à vontade, tome o controle de todas as coisas. Mas, por favor, fala conosco no nome de Jesus. Amém. Agora eu quero te convidar a participar conosco dos louvores, a adoração. Esse é um tempo bem propício para você acalmar seu coração, parar um pouquinho os pensamentos das preocupações, do dia cansativo muitas vezes. Aquieta um pouquinho a sua alma e adore o Senhor. Deita aí no ombro de Jesus e aproveita esse tempo para adorá-lo. Um dia então verei a face de Jesus. Um dia eu tocarei em tuas marcas. Em breve eu olharei nos olhos de Jesus e Ele enxugará as minhas lágrimas e até lá eu buscarei e até lá eu clamarei, por tua volta esperarei. Maranata, Maranata, Ele virá pra me buscar. Sobre as nuvens Ele voltará e sua igreja vai subir, subir e pra sempre adorarei. Um dia então verei a face de Jesus. Um dia eu tocarei em tuas marcas. Em breve eu olharei nos olhos de Jesus
do Pai, pelo sangue, pelo nome, pelo nome, eu entrarei pelas portas dos céus, pelo nome, pelo sangue, pelo sangue, eu entrarei na presença do Pai, pelo sangue, pelo nome, pelo nome, eu entrarei pelas portas dos céus, pelo nome, Ele virá pra me buscar sobre as nuvens, Ele voltará e sua igreja vai subir, subir, e pra sempre adorarei. Ele virá pra me buscar sobre as nuvens, Ele voltará e sua igreja vai subir, subir, a sua igreja vai subir, subir, e pra sempre adorarei.
chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus. Que maravilhoso poder adorar o Senhor com o nosso cântico, adorar o Senhor e dizer o quanto Ele é bom, exaltar o nome do Senhor, coisa boa ter esse tempo. O momento do louvor é tão especial, porque ele acalma a alma e ele prepara o caminho para que a gente possa receber a palavra com mais quietude na alma. Eu quero dizer para você que agora nós vamos ter uma oportunidade que também é adoração, que também faz parte do culto, faz parte desse momento especial. Quero te convidar a adorar ao Senhor com seus dízimos e as suas ofertas, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito na tua vida, com o coração cheio de alegria e gratidão. Adore o Senhor nesse momento e vai aparecer aí na sua tela QR Code, tanto para dízimos e oferta, quanto para o nosso legado. Não se esqueça de fazer parte desse tempo. Deus abençoe você. Vem com alegria e gratidão. Amém? Chegou o momento da palavra, né? Hoje nós vamos trabalhar o tema Semeadores de Bondade. E para falar desse tema, eu quero refletir com você sobre um princípio bíblico muito importante, que é a lei da semeadura. O que seria a lei da semeadura, né? A lei da semeadura diz de que aquilo que o homem semear, ele vai colher em sua vida. Mais dia, menos dias, a colheita vem. Então isso é certo. Tem um texto bíblico em Gálatas 6, 7, que ele traz com muita clareza sobre este princípio da semeadura, que diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Ou seja, pelo menos 3 pontos importantes eu quero pensar com você dentro deste princípio. É que a semeadura ela é inevitável. Não existe não querer semear. Não temos essa opção. Qualquer movimento que a gente faça, a gente vai estar semeando. Um sorriso, uma palavra, uma atitude, uma escolha, a intenção do nosso coração, tudo isso é semeadura. Então, o primeiro ponto importante dentro deste princípio bíblico é que a semeadura não tem querer, a gente já está semeando.
Acontece que a semente pode ser do bem e a semente pode ser do mal, e simplesmente eu decidi não semear. A colheita vem para as 3 condições. Então, quem semeou amor, por onde passa, é certo que vai colher relacionamentos saudáveis. Quem semeou perdão, é certo que vai colher paz. Quem semeou contenda, vai colher conflitos. Agora, aquele que não semeou nada, ele também vai colher a consequência da não semeadura. Então, nós estamos, querendo ou não, dentro deste princípio. Ele está agindo em nós a todo tempo. A grande questão é que trabalhar o bem, cada um de nós com essa alma tendenciosa a buscar as coisas da carne, as coisas do mundo, não é fácil. Às vezes a gente pensa assim: poxa, eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu já me entreguei a Jesus, eu vivo uma vida buscando santidade, mas acontece que todo esse mover do fruto do Espírito, que seja bondade, que seja paciência, o que for, a gente precisa trabalhar essa alma. Porque até Jesus voltar, ou até a gente se encontrar com Jesus, nós vamos ter que caminhar com essas duas naturezas. Então, nós temos a natureza de Deus, o Espírito Santo de Deus habitando em nós, e nós temos essa natureza adâmica que busca o tempo todo aquilo que é meu, o meu pedaço, a minha parte, tudo aquilo que satisfaz a minha carne. E conviver com isso implica que eu preciso me posicionar. Eu não posso fazer vistas grossas só porque a presença de Deus está em mim. É aí que é a nossa guerra. É aí que entra a grande questão. E o que tem a ver ser generoso com tudo isso? Tudo a ver, ninguém nasce generoso. Não é o fato de eu ter a presença de Deus em mim que me faz generoso. Eu posso me levantar, dominar essa parte contrária, decidir, fazer escolhas assertivas, criar hábitos diferentes, mudar o meu estilo de vida, ser como Jesus, pensar como Jesus, mas ainda assim, o desejo, a vontade, a tendência vai bater a porta todos os dias. Então, é por isso que a gente precisa estar vigilante sempre. Porque não é uma vez aprendi e estou livre. É a luta constante. Todos os dias a gente precisa bater de frente com estas questões. Então, falar de lei da semeadura e entender que é inevitável semear, não tem como não semear, eu preciso de uma coisa pelo menos. Eu preciso ser intencional. Porque se eu não me tornar intencional nas minhas atitudes, eu corro o risco de cair novamente nas minhas tendências humanas. E para falar sobre isso, eu quero entender com você que sempre que eu me vejo voltada para as tendências humanas, isso me diz de que eu estou alimentando muito mais a minha alma. E alimentar essa alma é de uma forma tão simples, tão sutil, não precisa de muita coisa. Às vezes, só a passividade, só o fato de não me mexer, as coisas começam a crescer. Falando em semeadura, a nossa alma é um terreno muito fértil. Se você deixar um pouquinho de raiva bater no seu coração, tem uma facilidade imensa disso virar um ódio muito rápido. Sabe aquele matinho teimoso que dá lá na sua horta, lá no seu quintal? Você nunca semeou aquilo, e muito menos você cultivou.
E aquilo nasce com uma força muito grande, você já viu? Assim também são as questões da nossa alma. A nossa alma ela tem uma facilidade grande de desenvolver muito rapidamente as tendências naturais. E para continuar falando desse princípio bíblico tão importante de sermos bons, de sermos generosos, de continuar fazendo bem, de continuar semeando, de continuar plantando, de continuar levando aquilo que Deus espera que eu e você façamos aqui na terra, a gente precisa ter essa postura de confrontar essa alma diariamente. E para isso, eu gostaria de trazer uma palavra que está em Eclesiastes, capítulo 10, verso 11. O sábio Salomão, ele trouxe para a gente a figura de um agricultor para que ele pudesse falar sobre esse versículo que diz assim: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Antes de trabalhar esse versículo, eu quero trazer para você uma ideia do quanto é fácil a gente se perder da generosidade. Tudo isso porque em nós habita essa tendência do individualismo. A gente está sempre puxando para a nossa parte. E quando fala-se em semeadura, há uma necessidade grande, enorme, da gente continuar derramando. Porque eu e você estamos aqui nessa terra para uma missão. A nossa missão, primeiro, é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Fazê-lo conhecido é derramando aquilo que é de Deus. Derramando amor, derramando bondade. A grande questão é que quando a gente começa a semear, muitas vezes a gente fica ligado em resultados. Então eu vou semear num solo, num campo, num terreno, numa pessoa, na vida de alguém, numa situação, e aí eu começo a querer controlar aquela semente que eu lancei. E isso é o mal de todas as coisas concernente a este princípio bíblico. Porque todas as vezes que eu começo a dar vazão aos questionamentos da minha alma, no sentido que, será que está valendo a pena gastar tempo, energia, dinheiro, me lançar, me entregar num projeto, no meu ministério, na vida de alguém? Será que vale a pena? Então, sempre que isso vem na nossa alma e a gente dá vazão a isso, naturalmente os questionamentos vão surgindo e muito facilmente nós conseguimos deixar desenvolver alguns pensamentos do tipo que não vou mais mexer com isso. Vou cuidar de mim, da minha família, o meu pedaço, a minha parte, justamente das tendências humanas. E quando estas coisas começam a acontecer, quando esses questionamentos começam a acontecer, a única forma que a gente encontra de continuar semeando é usando de uma necessidade de controle. Então, agora eu lanço a semente e eu quero saber o que vão fazer com essa semente. Eu lanço a semente e agora eu quero entender o processo dessa semente. Eu lanço a semente e agora eu preciso de algumas justificativas. Eu lanço a semente e agora eu quero acompanhar de uma forma controladora toda essa semeadura. E aí é que entra a questão. A parte da semeadura, ela é incontrolável. Paulo, ele disse o seguinte: eu plantei, Apolo rega, e quem dá o crescimento é Deus. Quando você volta para a agricultura, você vê que a dependência do agricultor de Deus é grande, porque ele precisa da chuva,
ele precisa de cuidados, ele não tem como controlar o que está acontecendo ali debaixo da terra. E no campo espiritual não é diferente. No campo espiritual, as coisas funcionam de outra forma. Não é assim, não é? Então, dentro da lei da semeadura, eu preciso entender que há um tempo para a gente chegar até a colheita. Nenhum agricultor semeia hoje e colhe amanhã. E às vezes, nós começamos a semear no reino, nós começamos a semear na vida das pessoas, começamos a semear em algumas situações que nos dão a oportunidade e começamos, a partir daí, achar que está demorando, achar que não tem resultado, achar que a coisa não está andando. Sabe? E o desânimo começa a vir no nosso coração. Muitas vezes vem tristeza, muitas vezes vem frustração. E a gente precisa considerar também que nem todo solo ele recebe a semente. Precisa considerar que nem todo o trabalho das suas mãos, que nem toda a dedicação sua, que nem toda semente que você lançar no reino espiritual, o solo vai estar aberto para receber. Muitas vezes, o que você espera é um reconhecimento da sua bondade. Muitas vezes, o que você espera é que o outro dê retorno. E controlar tudo isso é perigoso. Perigoso por quê? Porque não tem controle. O que vai acontecer, a frustração vai bater e o desânimo, você vai desfalecer. E deixar de semear, a gente está muito fora da proposta do reino. O reino de Deus é baseado em eu dou para receber. Eu preciso me doar, faz parte da minha missão. Voltando para o versículo que eu acabei de ler, em lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Eu quero refletir aqui com você sobre a rotina de um agricultor. Vamos lá nos tempos de Salomão. Você imagina um agricultor passando por aquele longo período de seca, né, o clima da antiga Palestina, onde o povo de Israel estava, o clima muito seco. Então, a gente tinha um tempo de estiagem muito longo e as chuvas elas vinham assim, 2 vezes no ano. O povo esperava aquela chuva temporã e a serôdia. A chuva temporã ela vinha mais ou menos no mês de outubro, né? Final de setembro, outubro, era onde ela encontrava o solo seco, duro, né? Muito sol, e então ela derramava ali, a terra amolecia, e a dinâmica da agricultura naquela época era basicamente isso. A chuva temporã vinha, amolecia o terreno, o solo, o agricultor preparava aquela terra e lançava a semente. Depois de alguns meses, a planta ali crescia e já chegando próxima à colheita, mês de março, abril, a chuva seródia vinha para fortalecer, desenvolver, fazer aquele fechamento para a colheita como uma bênção derramada do céu sobre toda aquela plantação. Então, o povo naquela época, eles ficavam esperando justamente esses 2 momentos especiais e eles tinham como sagrados esses tempos de chuva. Nós podemos ler em alguns pontos onde havia uma seca muito grande, não é? Tem aquela passagem da viúva em que ela foi catar algumas lenhas para preparar um bolo com o restinho de farinha que tinha para ela e o filho comer e depois morrer, porque não havia mais o que comer, tamanha seca. Naquele tempo ali a chuva não veio, mas Deus mandou a provisão. Deus, com a fidelidade dele, manda o profeta. E ela fez o quê? Ela semeou tudo o que ela tinha na vida do profeta e ali Deus reverteu aquilo num grande milagre e Deus fez acontecer tudo o que ela precisava naquele tempo. Então, vocês veem que a lei da semeadura é basicamente isso. Eu dou e eu recebo. Pensa naquele agricultor que vem regrando
economizando aqueles grãos que ele colheu na colheita passada. Então, eles colhiam aqueles grãos, né? Naquele tempo, assim como para nós o arroz e o feijão de todos os dias, naquela época era o pão nosso de cada dia, né? Então, eles tinham o pão como esse alimento ali, assim como nós temos o arroz e o feijão. Lógico que tinha os outros complementos, mas o pão era essa parte principal. E eles faziam pão de cevada ou de trigo. E o agricultor colhia os grãos a cada ano, conforme a colheita lhe proporcionava, e eles armazenavam esses grãos dentro de potes grandes, né? E havia uma medida exata para cada um, cada quantidade que pudesse satisfazer as pessoas. Então, eles pegavam aquele grão, moía, fazia ali a farinha e preparava os pães. Acontece que, no período longo de seca, eles vinham ali administrando aquela quantidade de grãos. Então, quando via que já estava quase acabando, o que eles faziam? Eles pegavam esse grão e começavam a come pão hoje, amanhã não come, agora os adultos vão deixar de comer pão, só fica pão para as crianças, e aquela luta, porque não é como hoje, né, gente? Vão ali no supermercado e compram. Acabou o grão, vai ficar com fome, né, de pão. Então, quando a chuva temporã vem, ela promete um tempo de semeadura maravilhosa. Então, quando o texto diz, lança o seu pão sobre as águas, porque depois de muito dia você o achará, ele está falando justamente desse tempo em que a chuva vem, algumas áreas de terrenos naquela época ficavam alagadas, criavam algumas poças, né? E diante dessas poças, o agricultor aproveitava e, por fé, ele lançava alguns grãos, ele arriscava o que ele tinha, talvez o último bolo, talvez o último pão, mas ele pegava aqueles grãos que ele tinha e ele lançava as águas. Ele jogava aqueles grãos naquelas poças de água. Então, lançar o pão nas águas, porque daqui a um tempo você vai ver, isso requer fé, isso é arriscar, isso é pegar no escuro e jogar. Água remete a alguma coisa que vai acontecer ali, uma instabilidade, eu não tenho controle, tudo muito escondido, eu não sei. E o que acontecia nessa prática na época de Salomão? Na época de Salomão, eles lançavam esses grãos logo assim que a chuva vinha e ficava as poças, na esperança de, quando essa água escoar, quando o solo absorver, esta semente lançada por fé, ela vai entrar em contato com aquele solo macio e vai germinar, crescer e dar frutos. Então, lance no escuro, se doa, sabe? Se entrega, faça por fé, sabe? Crie estratégias, né? Tem a forma normal de se plantar, mas o agricultor, ele aproveitava a oportunidade e, por fé, ele fazia tudo aquilo. Quando eu trago esta palavra desse agricultor que lança o pão sobre as águas, eu quero tirar daí algumas lições para nós. Eu quero poder entender alguns pontos que dá para a gente aprender com esse agricultor. Nós estamos falando de um agricultor numa terra, mas também estamos falando num campo espiritual, porque a nossa vida é um campo aberto espiritual, muito fértil. O que você plantar vai dar muito, vai render muito, tanto para o bem como para o mal. A grande questão é isso, que eu e você temos semeado. Aprender com esse agricultor. A primeira coisa é que este agricultor, ele aproveita as oportunidades. Ele cria oportunidade. Ele poderia ter feito aquela semeadura, por exemplo, da forma normal, cavando, esperar o tempo da água baixar.
Mas ele semeia, ele arrisca, ele avança. Esse semeador nos ensina que muitas vezes gastar tempo, gastar energia, empreender, seja em pessoa, seja em ministério, na vida espiritual, é ir no escuro mesmo. Mas sabe o que eu olho e imagino sobre esse agricultor? É que uma coisa ele tinha com ele. Ele sabia que o pão iria retornar. Ele sabia que havia uma promessa de retorno desse pão. Havia uma promessa de que Deus não iria faltar. De que, independente das circunstâncias e de resultados, ele tinha alguém maior que ele poderia acreditar. E assim tem que ser conosco. Porque independente do solo onde você semeia, se vai ter resultados ou não, isso não anula a lei da semeadura. Você semeou. O fim que teve essa semente não é da nossa conta, porque Deus nos chamou para semear. Deus não nos chamou para fazer essa planta crescer. Deus não nos chamou para dar conta dos resultados. E às vezes, quando a gente traz sobre os nossos ombros a necessidade de controlar os resultados, a gente desanima. Ser como esse agricultor, paciente, lançar a semente no escuro, arriscando, e ao mesmo tempo esperar as águas baixarem, para que no tempo ele pudesse ver o menor sinal de que valeu a pena o investimento dele. E este agricultor, ele não desiste. Ele não desiste. Não desiste porque entra ano e sai ano, ele está semeando. Ele não fica se baseando naquilo que deu errado na colheita passada. Se a semente vingou, se o fruto vingou, se funcionou ou não funcionou. Que eu e você possamos seguir este exemplo de não desanimarmos. E aqui em Gálatas capítulo 6, verso 9, diz assim, nos encoraja, diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Então, muitas vezes, ficamos assim nesse posicionamento de desânimo, simplesmente pela necessidade de controle. Eu quero fechar aqui com você 2 pontos importantes que a gente pode entender nessas características deste agricultor. Ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Porque se ele não tivesse certeza de que existia alguém maior que controlava aquela semente debaixo do solo, que fazia aquela semente crescer, ele não voltaria para semear novamente. Ele não arriscaria. E o outro ponto é que este agricultor, ele decidiu, de uma vez por todas, abrir mão da necessidade de controlar o que estava sendo feito e acontecendo com aquela semente. Ele abriu mão de controlar o incontrolável. Todas as vezes que eu e você queremos controlar o incontrolável, nós desanimamos, nos frustramos e nos cansamos. Então, qual é a solução para isso? É não tirar os olhos da promessa, é não tirar os olhos daquele que pode cumprir, é entender que a minha semente vai ser semeada num solo favorável ou não. Assim como em Mateus 11, que fala do semeador, da parábola do semeador. A palavra em Mateus 11, da parábola do semeador, diz o seguinte, e o semeador saiu a semear, ponto. Quando eu começo a imaginar esse semeador semeando e que a sensação que dá é que tem alguém por trás narrando tudo o que está acontecendo, a ideia que passa na minha mente é que esse semeador não olha para trás, não. O papel dele é só semear. Ele não fica procurando entender o que vai acontecer com aquela semente que caiu à beira do caminho. Aquele caminho
pisadinho, onde a terra é compacta, onde a semente cai e a terra não se abre. Ele não está nem se preocupando. Ele está lançando diariamente a semente naquela terra. Ele não está preocupado se a semente está caindo no meio das pedras. Ele não está preocupado se a semente está caindo no meio dos espinhos. Ele só está semeando, porque não é da conta dele. Não é que ele é um semeador irresponsável, é um semeador consciente de que ele não controla as circunstâncias, que ele não dá crescimento a nada, que ele não faz acontecer, que não depende dele o fruto. Sabe, a gente aprende com ele. Eu não sei se você tem experimentado esse tipo de situação. Eu não sei se você tem semeado em terreno endurecido, pisadinho, onde dia e noite tem gente pisando. Eu não sei se você tem se dedicado a semear na vida de pessoas feridas, machucadas, que se sentem massacradas, pisadas, doídas, feridas. Talvez você faz, mas você não vê reação. Mas no silêncio, no oculto, Deus dá o crescimento. Deus garante. Não fique com o sentimento de que isso está sendo em vão. Não fique com o sentimento de que aquela semente está sendo perdida. Deus é que dá o crescimento. Também não sei se você tem vivido a experiência de lançar a boa semente, de se doar para um terreno cheio de pedras. Alguém cheio de problemas, alguém cheio de marcas, também não sei. É bem provável que para esses você vai ver de imediato algo superficial. Você vai ver que de imediato a pessoa recebe com bom grado, mas as pedras não permitem desenvolver raiz. E aí, com o primeiro sol, com o primeiro desgaste, a semente se perde. Mas se perde para quem? Para quem quer resultado. Para Deus não tem nada perdido. Para Deus nenhuma semente se perde. Também pode ser que você esteja gastando o seu tempo, humanamente falando, semeando em terrenos espinhosos. Mas eu preciso te dizer que também não é em vão. Nada é em vão. Tudo que você lançar de bom está registrado diante do Senhor, vai ter retorno, você vai colher. O contrário também é legítimo. O pão, quando é lançado às águas, ele não afunda, ele germina. Sabe? Tudo está registrado diante de Deus. Cada semente que você tem lançado. É para isso que Deus tem preparado todas as coisas, para que você possa, aqui na terra, derramar dele nos corações sedentos. A minha oração é que Deus possa nos mover para a generosidade. Que Deus possa quebrar em nós toda resistência, todo sentimento da alma, toda necessidade de controle, e Deus possa nos ajudar a levantar e nos posicionar e de forma intencional desenvolver essas habilidades que a gente precisa trabalhar. Eu vou orar com você nesse momento. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, bendizer o teu nome, porque o Senhor é bom. E que o teu Espírito Santo possa ministrar em nosso espírito, trazer a revelação desta palavra nesta noite, sondar o nosso coração, ver onde a gente precisa melhorar. E eu quero, neste momento, entregar ao Senhor o controle de todas as coisas, dos resultados, dos sucessos, de tudo aquilo que a gente cria uma expectativa fora de uma realidade espiritual. Meu Deus, eu quero entregar tudo diante de Ti.
e que o Senhor possa nos dar uma semana de bênção e que o Senhor possa alcançar cada um que está ouvindo esta palavra e que, da mesma forma, ministre em cada coração. Que, assim como falamos de semeadura, que esta palavra seja como uma semente em cada coração, que venha germinar, crescer e dar frutos para a glória de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua semana e obrigada por você ficar até aqui. Amém?